Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Louvado seja Deus, Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma Live FG. Estamos gratos a Deus por mais esta rica oportunidade, a nossa 35ª Live. Hoje, 31 de agosto de 2023. Nosso objetivo, finalidade e propósito, como repetimos aqui, não é denegrir ninguém, não temos nada pessoal contra ninguém, não é falar mal de ninguém. É simplesmente expor os fatos e a verdade das Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só há uma coisa que liberta o ser humano, isto é, a verdade. E é esta verdade que nós queremos propagar para você que está aí do outro lado. Porque a ambição que nós temos é levar o evangelho a um moribundo pecador. É isto que nós queremos apresentar, o Cristo que conhecemos, que nos resgatou, que nos libertou, que nos transformou. Nós queremos apresentar este Cristo a você. Sem arrodeios, sem sofisma, sem engano, mas expondo a verdade. Então seja muito bem-vindo. Deus te abençoe grandemente, fique até o final desta live e você será ricamente abençoado. Irmão Fabrício. Pois não, pastor, irmão Gutenberg, estamos de volta, né? Uma semana já se passou, mais uma, e nós chegamos no final de agosto. E aqui estamos, pela graça de Deus, como o senhor diz, né? Pelos méritos de Cristo. Isso é um privilégio para nós estarmos em companheirismo em torno da palavra de Deus e compartilhando essas grandes verdades do Evangelho. Como o senhor tem dito, e nós também temos frisado e confirmado que nosso compromisso é com Deus. Nosso compromisso é com a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E então, tendo essa confiança de Deus, podemos falar de coração para coração, né? Verdade. Com amor em nossas almas para com as pessoas, porque nós temos o melhor, porque nós recebemos o melhor. Nós temos confiança nisso porque recebemos o melhor de Deus. Amém. E então estamos apenas compartilhando, desejando que mais alguém sinta o quanto que Deus é bom, tenha uma experiência pessoal com Deus, aprenda a servir a Deus, arrependendo dos seus pecados, pedindo o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e por aí adiante, que esse é o primeiro passo, e daí a fé, com certeza, chegará ao nível, aquela perfeição que todo cristão chegará até o dia da vinda de Cristo. Então, nosso convite é esse, como o senhor tem dito, nosso interesse não é trazer a imagem de ninguém, né, querer fazer que as pessoas denegrir a imagem de ninguém, e fazendo isso, as pessoas se sintam sentimentos feridos, nada disso. Nosso compromisso é com Deus, não podemos dizer a verdade, não podemos falar a verdade falar às pessoas a verdade. Isso é indispensável para um pregador do Evangelho chamado por Deus, falar a verdade. Porque se temos de Deus a verdade, não podemos fazer outra coisa senão pregar a verdade. Fazendo isso, eu sei que muitas pessoas têm o sentimento ferido, pode até pensar que nós somos melhores, achar que nós estamos se achando os melhores, os donos da verdade. Não. Nós somos filhos de Deus, nós somos agraciados por Deus. Então, nós queremos ver mais pessoas felizes, queremos ver pessoas salvas e apontar o caminho para elas, que é Jesus Cristo, é o sacrifício da cruz do Calvário, é o novo nascimento, uma mudança, uma transformação de alma. Então, meu irmão, minha irmã, vamos adiante. Nós temos um assunto muito discutido, né, em nossos dias, que é a condição das mulheres. E esse assunto é um assunto que realmente precisa ser debatido, e não debatido, mas mostrado à luz da palavra. Não estamos para debater com ninguém, porque sempre que a gente prega o Evangelho, e aí a mensagem como ela é, e aí sempre vai contra o pensamento dos dias, das pessoas, dos filósofos, dos teólogos. Aí eles levantam uma tempestade, acham que nós queremos nós estamos mostrando o lado machista de Paulo, de Cristo e tudo mais.
Não, nós queremos mostrar a verdade para vocês, irmãos e irmãs, né, que querem servir a Deus, que querem chegar ao céu, que querem servir a Deus fielmente. Vamos adiante, pastor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Então, o nosso tema hoje, nós reservamos aqui uns assuntos. Eu acho que não vai dar para a gente terminar tudo, mas a gente vai tentar, no máximo possível aqui, resumir, para trazer para vocês sobre como uma cristã deve se vestir, se uma cristã deve usar salto alto, se uma cristã pode aparar o cabelo, se uma cristã pode usar maquiagem. Olha só, gente. Quando eu vivia lá na igreja batista, as pessoas diziam assim, que estas coisas eram doutrinas de igreja. Então, quando não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, porque eles são bem liberais, né? Liberais ao ponto de uma liberalidade muito grande. Então, dizia assim, não tem nada a fazer isso, não tem nada a fazer aquilo. Isso são doutrinas de outras igrejas. Mas será que é doutrina de outras igrejas? Ou isto está na Bíblia? O que nós vamos colocar aqui está na Bíblia. E um verdadeiro cristão, ele tem prazer em seguir a Bíblia. Não é um peso, não é um peso. Porque Jesus disse assim, a Bíblia diz para nós, os meus mandamentos não são penosos, não são um peso. Quer dizer, eu estou fazendo isto, mas está sendo um peso tão grande. Não é um peso, é um prazer. É um prazer obedecer a Cristo, é um prazer obedecer a palavra. Todo verdadeiro eleito que é resgatado por Cristo, ele tem prazer em obedecer esta verdade, em obedecer esta palavra, sem peso algum, mas com prazer. Então nós vamos fazer aqui umas perguntas e respostas, eu vou fazer a pergunta para você responde, depois eu vou complementando aqui, porque duas cabeças pensam, né, e traz aqui os assuntos e enriquece o assunto. Então, uma das coisas que eu quero colocar aqui na tela é que as pessoas, elas usam, os teólogos, irmão Fabrício, elas usam muito de sofisma. Sofisma. E essa palavra, eu vou colocar aqui na tela para que as pessoas vejam, para que a pessoa possa entender que esteja do outro lado. Isso é um verbo. Quando você vê um verbo, ele é um verbo transitivo, direto e intransitivo. Não vou explicar isso, transitivo e intransitivo, para não perder nosso foco. Mas quando você fala em verbo, você tem a questão de ação, estado ou fenômeno da natureza. Então é a questão de uma ação. O que é um sofisma? É encobrir a verdade. É encobrir a verdade de algo com argumentos falsos. Dá uma interpretação falsa de algo. Então as pessoas tentam encobrir algo usando outro argumento para encobrir aquela verdade. Por exemplo, esse tema que nós viemos focando aí sobre que o sangue não salva, então a pessoa que colocou isso, ele vai sofismar, ele vai encobrir, ele vai tentar usar de argumentos para defender aquela coisa. Então isto se chama sofisma. E uma das sofismas que eu já vi, esta é a pergunta que eu vou fazer para você, é assim, diante dos teólogos que eles fazem a seguinte sofisma, eles encobrem. Por exemplo, aquilo que aconteceu lá em Coríntios, que Paulo ensinou para os coríntios, é a pergunta que eu faço para você. É válido hoje ou não é? Porque as pessoas, os teólogos, os pastores denominacionais usam o seguinte argumento. Não, aquilo foi só para a época de Coríntios. Será que foi só para a época de Coríntios? Ou a Bíblia é atual e é para hoje? Quando Paulo falou sobre o cabelo, que é o primeiro assunto que nós vamos falar, sobre o cabelo da mulher, aquilo foi só para aquela época ou ainda é para hoje? Por favor, irmão Fabrício, responda essa pergunta. Para os nossos telespectadores. Eu creio que Deus não muda, né? Malaquias 3, verso 6. Eu sou Deus, eu sou o Senhor e não mudo. Então, se Deus fosse como homem, ou como um de nós, ou qualquer outro teólogo, né, ele poderia ter dito uma coisa aqui e depois mudar. Porque o homem sempre está aprendendo mais, como o profeta falou, né? Nós sempre estamos aprendendo, nós somos finitos, Deus é infinito, ele sabe tudo, ele sabe de tudo, todas as coisas, mesmo antes de chegar ao fim de tudo. Então, esse argumento dos teólogos
e do mundo e das religiões, que esquecer de que Deus é santo. A Bíblia diz: sede santos, como o vosso Pai Celestial é santo. A Bíblia é clara em dizer isso. Então, esse argumento cai por terra porque Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele não teria dito uma coisa para os coríntios, né, e depois dizer para a igreja de Gálatas, ou para a igreja de dos Efésios, ou para a igreja de Tessalônica, ou por aí assim. A gente vai ver que ele fala para os coríntios ali, né, abertamente, para que a mulher, inclusive para não cortar o cabelo, em 1 Coríntios capítulo 11, né, verso 5 em diante, ele fala abertamente sobre isso do cabelo, do véu, que é dado lugar do véu, porque lá aquelas mulheres prostitutas, quando se converteram ao cristianismo, elas tinham a cabeça rapada, então ele aconselhou que colocasse o véu. Mas a Bíblia, ele dizendo que o cabelo é dado em lugar do véu. Isso é um assunto também. Mas, irmão, não. Deus não mudou. Absolutamente não. Os homens mudam, o tempo muda, a religião mudam, mas Deus não muda. Então, o que ele deixou escrito é para os nossos dias também, porque senão ele teria mudado. Esse é um Deus que lá atrás ele foi, entre aspas, rígido com as mulheres, para que elas não usassem roupas indecentes, com pudor, né, escrevendo a Timóteo. E agora, para os nossos dias, os dias modernos, os dias em que as pessoas não têm nenhum pudor, nenhuma vergonha, então Deus também teria mudado. Deus não muda, meu irmão e minha irmã. Se nós queremos ter certeza de Deus, isto é uma coisa que temos que aprender, que Deus não muda. E nós sabemos que ali não era Paulo, que quando escreveu aos Coríntios, 14:34 em diante, não era Paulo, era o Espírito Santo através de Paulo. Não é, irmão Gutenberg? Isso. Então, podemos ler lá em 1 Coríntios 14, só para a gente complementar aqui. Porque... Eu vou colocar na tela aqui depois. Pronto. Então, eu vou ficar só nesse pensamento, assim, Deus não muda. Isso. Concorda? Eu acho que alguém concorda por aí. Deus não pode mudar. Se lá atrás, ele escrevendo aos Coríntios, que a mulher deveria ficar calada na igreja, né? As mulheres pregadoras, e por aí adiante, depois Timóteo falando sobre as vestes, e lá em 1 Pedro, capítulo 3, também fala sobre isso. Então, as escrituras é clara. E outra coisa, não está só isolado ali para a igreja de Coríntios. Ele fala também para Timóteo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, e Pedro também falando sobre como a mulher deveria se comportar, e como se deveria se vestir, usos e costumes, perfeitamente. Uma cristã tem que andar na contramão do mundo. Eu sei que nós vamos aprofundar esse assunto, mas o primeiro passo é, se você quer estar certo de Deus, temos que andar na contramão do mundo, porque a Bíblia diz lá em São João, a carta de João, primeira carta, capítulo 1, 15, 16, 17, 18, por aí, diz assim, olha, se você ama as coisas do mundo, o que no mundo há, o amor do Pai não está em vós, né? Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é do mundo. E tudo isso vai passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus têm vida eterna. Então é isso que nós estamos chamando a atenção. Deus não muda. Deus continua o mesmo. Ele é santo e exige do seu povo santidade. Porque a Bíblia diz também em Hebreus capítulo 4, 12, verso 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é isso que nós estamos apresentando. Uma santidade não exteriormente, não exteriorizada, mas vindo do interior. Porque não adianta, porque também, mamão Gutenberg, nós deparamos pessoas aí que dizem, inclusive eu ouvi isso um dia desses, eu ouvi direto isso, pessoas que não são cristãs e colocam essa barreira dizendo, eu vi uma irmã aí que varria o chão com as saias, com os vestidos, e logo depois estava traindo o marido. Eu disse, bom, isso aí não é exemplo de um cristão, jamais. Eu sei que lá no céu não vai ter nenhuma mulher de short, e de calça comprida, e de vestido colado. Lá no céu não vai ter. Mas eu sei que no inferno terá muita gente, porque apenas era uma coisa exterior. A gente está chamando as pessoas para ter uma santidade na alma, vindo da alma, crendo na palavra de Deus.
Amém. Então a gente vê o seguinte, que Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso. Então o pensamento de Deus não pode mudar. O profeta disse para nós assim, que o que Deus apresenta lá no passado, ele apresenta agora, porque ele é o mesmo. O mesmo que atuou no passado é o mesmo que atua hoje e que atua eternamente. Então, uma vez que ele fala, ele não pode mudar o seu parecer. Então, quando o apóstolo Paulo estava falando isto, a primeira coisa que ele diz em Coríntios 11 é: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só. E aí ele vai apresentar para nós em Coríntios o que ele diz. Eu vou colocar aqui na tela, para ler aqui, não todos os versículos, mas alguns, para a gente explanar isso aqui claramente, para que você possa entender. Olha só. Diz assim para nós as Escrituras: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Aí nós vamos explicar isso aqui direitinho. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonroso para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Eu resumi aqui o capítulo para que a gente explane aqui o principal. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha só, nem as igrejas de Deus. Então, o que ele está apresentando aqui, o apóstolo Paulo, ele, nas outras igrejas também, de Éfeso, de Colossos, os Tessalonicenses, ali não tinha contenda com relação a isso. Então, ele vai agora explicar para os coríntios que as igrejas de Deus não faz contenda com relação a isso. Nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Então ele estava colocando a coisa em ordem. Colocando a coisa em ordem. Observe só. Então, estava colocando a coisa em ordem. Então esse argumento de dizer que aquilo só foi válido para aquela época é você tirar o que as escrituras ensinam. Já vi várias pessoas chegar para mim e dizer assim: não, aquilo só foi válido para aquela época, para a época de Coríntios, porque ele estava falando aos coríntios. Mas ele disse: nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Então as igrejas por onde ele passava não tinha tal costume. Então ele queria colocar a coisa em ordem. Mas o que nós vemos aí é a bagunça que existe. Então, a pergunta que eu faço assim, vamos para você responder, mais um aqui para que eles possam. Aí eu vou complementando aqui, ajudando. Pode a mulher aparar o cabelo, somente aparar? Porque as pessoas perguntam assim, a gente disse que a mulher não pode cortar o cabelo. Aí alguém chega para mim e diz assim: Gutenberg, mas nem aparar o cabelo? Aí eu respondo para eles: não. Então, por favor, passe aí para o telespectador por que a mulher não pode cortar e nem aparar o cabelo. Porque é Bíblia e nós estamos expondo aqui a Bíblia. Irmão Fabrício. Se a gente pegar a Bíblia, sem arrudeio, sem sofisma, né? Porque eu sei que isso para as mulheres que não têm conhecimento da verdade, e até mesmo as denominacionais que acham que têm um conhecimento, elas acham que Deus tem tanto problema com cabelo de mulher. Outro dia eu vi um pregador lá atrás, assim, e ele parece que ele ouviu a pergunta, assim, uma irmã perguntou: e Deus vai fazer vassoura no céu com o cabelo da mulher? Eu disse: não, absolutamente não. Não é isso. Mas Deus tem um gosto. Não é, irmão? Deus tem um gosto. E ele é perfeito. E ele quer que seu povo se vista com pudor e com decência, e que a mulher tenha o cabelo crescido. E tocar nas extremidades, ou né, como o Paulo falou, ou nas pontas, né? Ou tosquiar. O tosquiar que seria tocar nas extremidades. Nas extremidades. Isso. Não, mas irmão, o cabelo está ressecado. Outro dia eu vi isso de perto. Uma irmã que eu estava evangelizando, e ela brincando, e ela disse: mas irmão, nem as pontinhas? Eu disse: não, irmã, não pode tocar nem nas... Porque se toca nas extremidades, é como a Paulo falou,
é como se tivesse rapado. Por que isso? Aqui eu vou colocar... Só vou colocar aqui o desenho para você seguir aqui, para que o povo entenda. Como você acabou de falar aí, é como se tivesse a cabeça raspada. Rapada, então, raspada. Isso. Aqui, só para que eles entendam aqui o complemento aqui da foto. Essa mulher aí, essa é a mesma mulher, ela tá com a cabeça raspada. Então, quando uma mulher, ela toca nas extremidades do seu cabelo e para Deus, é como se ela tivesse a cabeça raspada. Ora, e uma mulher de cabeça raspada é a coisa mais horrível que existe no mundo. Pode prosseguir. Só pois é, pra ver. Então a Bíblia, ela mostra o gosto de Deus, mostra como Deus quer que a mulher se mostre, se atue, né, com o cabelo crescido. Não é nem o cabelo grande, né, o cabelo crescido, não é cabelo comprido. Cabelo comprido é uma coisa, cabelo crescido é uma pessoa que deixa crescer. Porque tem muita gente que tem cabelo comprido aí, mas é cortado, é a parada das pontas retinho. E você vai ver que ali foi cortado, é comprido, mas não é crescido. Então, Paulo, é uma colocação que tem sido dito, né? Então, as nossas irmãs denominacionais, e inclusive dentro da mensagem também, os pastores hoje, porque a liderança hoje se tornou fraca, mais fraca do que, como o profeta falou, mais fraca do que o caldo de Bila, caldo, né, feito da sombra da galinha que morreu de fome. Então eles meio que, por exemplo, alguns dizem também, irmão, e a pintura do cabelo, né? Vamos ver que nós estamos no assunto, né? Bom, eles até pensam, não, cortar o cabelo não é permitido, mas pintar, aí é outro problema também que a gente enfrenta, né? Como pastor e pregador do evangelho, a gente enfrenta pessoas que querem mostrar uma aparência superficial, uma beleza superficial. A gente sabe que aquilo é uma pessoa de 50 anos, 70 anos, com cabelo bem pretinho, a gente vê que aquela pessoa não quer se dar a vaidade, né? Aliás, não quer deixar transparecer a idade e quer se dar a vaidade. A gente vê que aquilo ali é uma coisa superficial e é tão... uma coisa, você vê que aquilo não é uma coisa natural, essa pintura. E aí acaba que dizendo assim, não, mas da cor do cabelo e tal, não é? Embora a gente não tenha escritura para dizer que não pudesse pintar, bom, eu nunca li, mas eles tomam isso aí, né, para poder abrir uma brecha para poder fazer, porque se pinta o cabelo, daqui a pouco tá pintando a cara, porque o cabelo preto e a cara enrugada vai denunciar com clareza, vai denunciar que aquela pessoa é apenas, como, sabe, uma coisa superficial, artificial. E Deus nos chama para ser natural, porque o homem interior que renova-se a cada dia, mas esse corpo que veio com o pecado, né, vai ser desfeito, e todo dia a gente vai morrendo, e as rugas aparecendo, e o cabelo branco. O senhor já viu uma coisa mais feia, pastor Gutenberg, irmão Gutenberg, que é um velho ou uma velha que uma vez pintou o cabelo, mesmo que seja da cor que era antes, marrom, preto, sei lá, amarronzado, ou loiro, seja lá o que for. Mas daqui a pouco a tinta vai saindo, aquilo fica uma coisa tão feia, tão vergonhosa, tão esquisita, que a pontinha branca saindo, sabe? A cor do cabelo, uma cor acastanhada, uma cor velha, sabe? Não é melhor deixar natural? Não é melhor deixar... A Bíblia nos chama para ser natural, para ser o mais, sabe, o mais natural possível. Mas aí a vaidade do ser humano, isso é complicado. Mas o cabelo crescido é honroso. O cabelo curto, a Bíblia fala que é desonroso para a mulher. Do contrário para o homem, né? Que a gente vê aí os homens agora com um totozinho. Que coisa vergonhosa. E aí a gente, irmão Gutenberg, se encontra com duas pessoas, muitas vezes, todos os dois estão de calça comprida, e todos os dois, você pensa que aí você vai, duas pessoas com cabelo cortado, até rapado a nuca, não sei lá que negócio é aquele, é estranho. Aí você vai dois homens. Não, é um homem e uma mulher, muitas vezes. Você vê como é que é? O espírito cruzado, tudo isso é espírito cruzado, não é? E são espíritos que homem quer ser mulher e muitas vezes as mulheres querem ser homem. O Brando diz, as mulheres hoje cortam o cabelo como homem, vestem uma calça comprida
do macho, monta numa moto, liga um cigarro, acende um cigarro na boca e sai, é toda disparada. Quer dizer, o espírito cruzado de homem, o feminismo, e a gente vê que isso está na sociedade, está dentro da igreja, e nós temos que ensinar as irmãs a se vestirem, a se comportarem e a não cortarem os seus cabelos, porque a gente vai dizer mais para frente que isso é duro, mas é a verdade. É verdade o que eu estou dizendo aqui, porque o profeta falou, e é verdade, é Bíblia. O profeta, o irmão Paulo falou, o apóstolo Paulo falou sobre isso. E o profeta também, tomando isso, disse, olha, se uma mulher corta o cabelo, ela está desonrando a seu marido. Não é assim que irmão Branco? Né? Porque o marido é o cabeça dela. Cabeça da mulher. É mulher. E se ela está desonrando o seu cabeça, ele poderia até dar carta de divórcio a ela. Que extremismo, irmãos. Que extremismo é esse? É a Bíblia. Olha, irmão, um exemplo. Uma mulher separa do marido e ela não quer mais ela com ele, quer divórcio. Você pode olhar. A primeira coisa que ela faz é cortar o cabelo. É a primeira coisa. Porque está dizendo que não tem nenhum sobre ela, não tem poderio sobre ela. Ela quer ser o cabeça. Ela não tem nenhum sinal de submissão mais. Pode olhar, no fundo do fundo, essas mulheres que cortam o cabelo, elas desonram os maridos, ela desonra. Muitas vezes é assim, porque ela não tem mais submissão. E quando não desonra sexualmente, ela quer ser o bambambam da casa, ela quer dominar. Porque o espírito da era é a mulher dominante, né? O espírito da mulher é a mulher dominante, é a mulher na cabeça, é a mulher pisando. Ela não é porque elas estão lutando por direitos iguais? Não, ela quer direitos superiores aos homens. Passou, né? Porque a questão do machismo, do feminismo e tudo isso, elas hoje têm poderes maiores do que o do homem. E aí os homens perderam sua posição, porque também um bando de maricas. Se tem uma mulher na cabeça, é porque os homens saíram da sua posição, irmão Gutenberg. Amém. A gente deixa bem claro que, porque as pessoas pensam que nós somos machistas, mas um verdadeiro homem ama a sua esposa, respeita, né, e a trata bem. E uma verdadeira mulher é submissa ao seu marido, porque sendo Deus a cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, então aí você vê que quem governa, quem coordena o nosso corpo é a cabeça, é a nossa cabeça. Então, se eu movimento aqui um braço, agora é porque o meu cérebro mandou o comando para fazer isso. Então, tudo parte daqui para poder dirigir o nosso corpo. Então, a mulher tem que ser submissa ao seu marido. E o marido tem que amar a sua esposa. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Porque existe muito cabra safado que não é homem também, né? Aí isso. São canalhas, muitos sem futuro, que não corresponde o que deve ser correspondido. Aí acontece muitas vezes estas coisas. Mas veja, olha, quando eu coloquei aqui essa foto dessa pessoa aqui, essa mulher aqui, nós temos ela e temos ela mesmo com a cabeça raspada. Olha só. Essa mulher aqui está com o cabelinho cortado. Mas se Deus fosse olhar para ela, Deus não olhava para essa daqui não. Ele olhava para essa daqui, porque cortou o cabelo. Eu estou circulando. Cabeça raspada. Quando uma mulher toca na sua extremidade do seu cabelo, quando Deus olha para ela, mesmo que ela esteja bonitinha aí e tal, cabelinho arrumadinho, mas quando Deus olha para ela a partir de agora, vê ela como se tivesse a cabeça raspada. E que coisa horrível é uma mulher de cabeça raspada. É uma coisa horrível. Deixa a natureza seguir o seu curso e o cabelo ser crescido. Como você colocou, bem colocado aí, sobre cabelo crescido e cabelo comprido. O cabelo comprido, arrumadinho, aparadinho, tudo certinho, tá cortado. Deus olha para você como se tivesse a cabeça raspada. Agora, o cabelo crescido deixa seguir o curso da natureza. Com relação a essa parte de pintar, nós não temos Bíblia para mostrar. Agora podemos dizer que seja uma vaidade, né, que não deixa seguir o curso da natureza. Deixa seguir o curso da natureza. O cabelo vai ficar branco mesmo, o nosso vai ficar branco também. Deixa ficar branco e segue o curso. Aí eu coloquei aqui de um rapaz aqui com cabelo crescido. Veja que a Bíblia diz assim, que
para a mulher ter cabelo crescido é honroso. E para o homem ter cabelo crescido é uma desonra. Então assim, ó, a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, essa cabeça descoberta, gente, é que ela cortou o cabelo. Então, se a partir de agora que ela ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça. Ou seja, porque é como se estivesse raspada. É como se estivesse raspada, como eu acabei de mostrar para vocês aqui agora. Então, dizem, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. O que foi que nós falamos? Que Deus é o cabeça de todo homem. E se esse homem tem cabelo crescido, a cabeça coberta, ele desonra sua própria cabeça. Ele desonra quem? Desonra Deus. E a mulher, ao desonrar o seu marido quando ela corta o cabelo, ela desonra sua cabeça. E a cabeça do homem é Deus. Automaticamente ela desonra Deus também. Então, isso aqui não é para ser contencioso, não é para você ter contenda. Isso aqui é Bíblia. Agora, atrelado a isso aqui, irmão Fabrício, a questão do véu. O que é que substitui o véu hoje na mulher? Bom, Paulo, é só a gente ler lá, quando a gente tá, só é dar continuidade, né, o livro do... Isso, continuidade do Coríntios 11. Coríntios capítulo 11, e ele vai mostrar lá que o que foi mostrado ali, a questão do véu. Então eu já vi teólogos e irmãos falando que lá na igreja de Coríntios, não está na Bíblia isso aqui, mas é a história que fala e o contexto, que aquelas mulheres que quando eram adoradores de pagãs, né, e elas tinham os costumes lá e eram sacerdotisas, e elas tinham esse costume de rapar a cabeça mesmo, de zerar a cabeça, de raspar a cabeça. E aí, quando elas estavam se convertendo agora ao cristianismo, né, elas sacerdotisas lá, olha o problema, tá vendo que Paulo está falando, né? Porque elas eram sacerdotisas lá no paganismo, e agora Paulo estava dizendo, agora vocês aqui no cristianismo, olha, a lei não permite, nem Cristo, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, mulheres pregadoras, mulheres sacerdotisas. E vocês estão com cabeça rapada, então coloque o véu, porque é indecente que as mulheres orem e profetizem de cabeça rapada, né, desonrada. Agora, o véu natural é o cabelo da mulher, né? Porque Paulo falou abertamente, assim, dizendo assim, ó, vamos pegar aqui a Bíblia aqui. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher coisa indecente tosquiar o rapaz, que põe o véu, quer dizer, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Porque, como vou pular aqui, né? Julgar entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Quer dizer, ela estava descoberta, com a cabeça rapada, cortava os seus cabelos, e ela diz, não é decente, isso não é correto, que ela ore a Deus descoberta. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, se o cabelo é dado em lugar do véu, há algumas denominações, como a CBB, né, que tem esse costume das irmãs usarem o véu, mas elas cortam o cabelo, e aí colocam o véu, mas é como se tivesse rapado. Esse véu não vai, de maneira nenhuma, encobrir esse erro dela. É uma hipocrisia. Elas cortam o cabelo, pintam o cabelo e usam o véu. Não era assim. Não era até que o cabelo lhe fosse crescido, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Era só enquanto elas, o certo, crescesse o cabelo, não cortasse mais o cabelo. Então, tirava aquele véu, que aquilo era uma coisa momentânea, porque era para cobrir o corpo, para a cabeça dela, para poder para orar então, a Deus. Elas botam, só um gancho aqui, elas botam um véu artificial, mas corta o cabelo. Aí Deus vê elas desta forma aqui, como se tivesse a cabeça raspada, porque tocaram no cabelo. Agora você vê como é que é o engano, né? Só, não tomando sua palavra, mas só um gancho aqui. Você vê como é que é o engano.
corta o cabelo, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Paulo diz, o cabelo foi dado no lugar do véu. E outra coisa, o cabelo é o véu natural da mulher, que ela já nasce com ele. Isso. Já o outro véu é um véu artificial. Aí uma pessoa chegou para mim e disse, não, Gutenberg, ele quis sofismado trazer um argumento não sei o quê, e quis usar Rebeca tal, que Rebeca estava com véu. Aí disse assim, a mulher não pode orar ou profetizar com a cabeça descoberta. Eu disse, irmão, então quer dizer o seguinte, quer dizer que tem que colocar o véu artificial. Claro, ela não pode orar ou profetizar com a cabeça descoberta, porque a cabeça coberta é o cabelo, Isso. certo? Agora, se ela cortar o cabelo, ela não pode orar e profetizar. Agora, tem que usar o véu artificial? Ele diz, tem. Ele diz, para orar e profetizar? Ele diz, sim. Então quer dizer que minha esposa está ali na casa da mãe dela, suponha só um exemplo, e chega um momento que ela tem que orar por alguém lá, por alguém, porque a Bíblia não proíbe a mulher de orar. Não proíbe, não. Proíbe de pregar, de ser mulher pregadora, mas de orar, não. Aí ela vai orar por alguém numa urgência. Ela vai correr, não, peraí, não posso orar agora não, eu tenho que pegar o véu em casa para poder orar. Aí eu perguntei para ele, quer dizer que ela tem que correr, pegar um véu artificial, colocar na cabeça para poder orar? Eu disse, não, irmão. O véu é o cabelo, é o véu natural da mulher. Ela não precisa mais de um véu artificial. Perfeito. Agora, quando toca nas extremidades, é como se para Deus tivesse a cabeça raspada. Prosseguindo aí no seu... Como você estava falando. A questão é essa, né? Por conta que... A religiosidade, né? Se Deus te deu uma coisa natural e está mostrando o que é correto, por que nós temos que usar uma coisa... né, uma coisa do homem? Que é coisa do homem. Né? Um pano, uma cobertura, um pedaço de pano ali na cabeça, mas Deus te deu o natural. Por que a gente tem que escolher o que o homem faz e não o que Deus quer? Isso é coisa do homem. Um véu natural, um pedaço de pano, de um lenço, é o homem que criou ali, costurou, um homem trazendo aquilo ali. Como fosse uma ação do homem, uma coisa que o homem tem que interferir. E Deus deu a ela o cabelo, que seja crespo, que seja... E eu também podemos entrar também num assunto aí, que é essa questão, sabe... As irmãs nunca são muitas delas. Vamos fazer só um resumo delas. aqui para que as pessoas entendam, né? Só um resumo para que elas entendam aqui, porque não dá para frisar tudo que nosso tempo vai embora, não é isso? É verdade. Então eu posso só dar uma pinceladazinha na questão dessa questão de irmãs que estão aquelas chapinha, aquelas escovinha, sabe? Elas pensam porque acham que tem um cabelo meio crespo, que acha feio. Não, irmã. Deus te deu assim, né? Seja feliz assim. Deus te deu assim, seja feliz, adore a Deus por isso. Aí a gente vê que a insatisfação é muito grande. Umas têm o cabelo liso que não dá uma volta. Aí quer ter o cabelo cacheado, né? Aí vamos para a máquina fazer o cabelo cachear. Aí tem a irmã que tem um cabelo um pouco mais crespo, um cabelo cacheado e bonito, mas não, tem que alisar. E isso aí vê que é uma insatisfação, mostra uma insatisfação dentro da alma do ser humano, que nunca está satisfeito com o que Deus deu a ele, né? Eu não estou falando de tratar aqui, né? A gente não pode dizer também que tem que lavar e tratar o cabelo, não estou falando nada disso. Isso até que é higiene. Tô falando tem que cuidar, né? Isso, a higiene é normal. Mas tem normal. Mas eu vejo uma busca por isso, uma busca desenfreada, que tem que alisar, que tem que puxar. E sabendo e não sabendo elas que aquela temperatura estraga muito mais a seda do cabelo, né? Eu vejo irmãs já não aí... pode partir para a vaidade, né? A vaidade não pode ter a vaidade, tem que ter cuidado na vaidade, né? A vaidade. Isso, porque quer parecer com o mundo, aquela vaidade, aquela coisa que a gente vê que não é natural. E coisa boa é ser natural, é ser, sabe, original, né? Original. Deus te fez assim, com o cabelo mais crespo, o cabelinho, né? Aí a gente vai dizer, aí tem uns irmãozinhos que faz, né, o cabelo caiu, né? Aí quer colocar uma perucazinha, aí vai. Aí descamba, né? Aí descamba. O Mombrano usava uma peruca, mas é por causa do frio, né? Não é porque ele achava-se feio e tudo mais, porque estava querendo usar aquela peruca para ser bonito, mais jovem e tal. Eu não creio que era por isso, não. Era por causa do frio, e ele andava em lugares frios. Na América tinha lugar que gela, e aí ele sempre sentia-se com a garganta rouca, inflamada, e ele percebeu que era por causa do frio. Em lugares quentes ele não sentia nada, mas nos lugares frios
Então ele usou uma peruca um tempo aí, mas isso é uma coisa, é a exceção, a regra, isso não é a regra. Eu acho que é melhor ficar. Eu sei que não é fácil, não, né? Quem é careca, tá com o cabelo bonito, né? Você, o cabelo bonito aí, né? Assim, saindo um pouco aí. E aí, se tornar careca, nós com a cabeça desse tamanho, careca, eu com a cabeça desse tamanho, assim, quase o tamanho de uma melancia grande mesmo. E aí, bem, careca, não é careca, não é fácil, não. Mas é como o Bruno disse, a esposa disse: Ô, Billy, teus cabelos estão caindo. E onde é que eles foram? Onde é que eles foram? Onde é que eles estão? Né? Estão caindo? E aí ele perguntou, sabe? E onde é que eles estão? Me diga onde eles estavam primeiro, né? Que eu direi onde é que eles estão, né? Eles estão me esperando lá na glória, porque lá na glória não terá nenhum careca, não terá ninguém insatisfeito com o cabelo, nada disso, para cortar ou para qualquer coisa disso. Mas o ser humano, nós temos que aprender a ficar com o que Deus nos deu. Se deu um cabelo mais crespo, né? Não é porque vai vir uma insatisfação. Se Deus te deu liso, amém. É um cabelo bonito, cabelo liso, um cabelo bem, né? É muito bonito, uma irmã, um cabelo. Mas a irmã que não tem. Pode falar. Não, só frisando assim, que a gente não tem Bíblia para dizer assim que não possa pintar, não possa usar chapinha, não possa isso, para que as pessoas fiquem bem claro para as pessoas que estão assistindo. Nós não temos Bíblia, nós temos Bíblia com relação a cortar o cabelo, como nós estamos lendo aqui. Agora, no nosso ponto de vista pessoal, é melhor seguir o curso da natureza e se partir para a vaidade, não faça. Siga o curso da natureza, que é melhor, esteja satisfeito com aquilo que Deus te deu, né? Escrevendo, Pedro, numa das suas cartas, eu vou citar aqui, ó. Eu vou citar para a gente ficar mais embasado. Porque nós temos até a Bíblia diz assim, ó. 1 Pedro, capítulo 3. Semelhante vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aí também já põe o testemunho, essa questão de mulher pregadora já põe por terra isso aí. Se ela não pode pregar nem para o seu marido, como é que ela vai pregar para o marido das outras? Se ela, meu marido não é crente, eu vou ter que pregar o evangelho para ele, eu vou ter que ganhar ele para Jesus Cristo. Assim não funciona, irmã. Tem que viver o evangelho. Viva o evangelho, e se ele é um eleito, ele vai vir para Cristo. Olha aqui. Amém. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior. Pedro escrevendo. No frisado dos cabelos, tá vendo? No frisado. Quer dizer, e põe isso, e põe aquilo, né? E põe joias, e enfeita-se tudo. Isso é o frisado dos cabelos. No uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje do espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que serviam, que também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, aí vai falar do marido, né? Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós seus corredeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí é outro assunto. Você vê que ele fala muito da questão do frisado dos cabelos, de uso de joias, né? Porque aí parte lá da vaidade, da questão da se mostrar, né? A questão de se mostrar que está embelezando. Cristo nunca olhou para a beleza exterior. Cristo mesmo, Jesus Cristo, não tinha beleza, né, exterior. Era um homem não tinha beleza, nem não tinha formosura, como a Bíblia diz. Mas, infelizmente, irmão, meu profeta falou sobre isso. As mulheres hoje se tornaram muito bonitas, muito belas, né? E aí a Max Factor, a Avon e a Natura, e esses Boticário, e todas essas questões aí, né, de pintura, de maquiagem, e aí eu vejo irmãs, né? E tem umas que acham que pode colocar ali um negocinho ali e acha que tá. Não, é para encobrir aqui o negócio. Isso tudo tá contrário às escrituras. Essa questão dessa maquilagem, o profeta bateu muito contra isso. Essa maquiagem, essa artificialidade. Isso aí, o profeta fala, né? E a Bíblia está dizendo também que a única mulher que se pintou na Bíblia, pintou o rosto,
pintou a cara, pintou os olhos, foi Jezabel, né? Aquela pagã, aquela amaldiçoada pagã lá, aquela morreu comida pelos cães, foi comida pelos cães, quer dizer, ela se pintou para se aparecer o profeta empurrou ela lá de cima do prédio, lá do palácio lá, ela caiu e morreu lá, e depois foram procurar pelo corpo dela para enterrar, não achou-se nem o corpo dela, os cães tinham comido, como tinha profetizado o profeta Elias. Então a Bíblia está contra isso, e o profeta mensageiro também está contra isso, essa maquiagem. E o Momento falou, as mulheres hoje gastam muito mais dinheiro com maquiagem para se embelezar do que propriamente com o mercado, né? Propriamente com o mercado. Né? E aí elas estão nessa condição, e roupas apertadas, e cara pintada, e coloca aqueles cílios postiços, e as argolas, né? E tudo isso a gente vê que não é um padrão para uma cristã. Para a cristã, não. E aí eles mostram alguns vídeos aí que é vergonhoso, né? As mulheres pregadoras, pastoras nas denominações, né? Inclusive tá a mensagem também, não é? Roupa apertada, salto alto, tudo isso é contrário ao que Deus tem ensinado para nossas irmãs. Isso não é padrão bíblico para nossas irmãs que querem servir a Deus com boas obras. Então, irmão, eu sei que fazendo isso, a gente passa por machista, por legalista, e por aí vai, mas nós estamos chamando a vocês, irmãos, a ficarem com o padrão de Deus. O padrão de Deus é o mais natural possível, a beleza natural. Agora, é claro que também nós não somos contra também a questão de um creme, porque tudo é equilíbrio, né, irmão Gutenberg? Tudo tem um equilíbrio. A questão do higiene, né? Higiene pessoal, ninguém é contra do higiene pessoal. Nós estamos para colocar o que a Bíblia ensina. Então, a Bíblia diz relação ao cabelo. As outras coisas é como aquilo que a gente diz. Siga seu curso natural, que é melhor, e não deixe que a vaidade tome de conta de você, para querer ser igual às outras, né? Então, porque nós estamos para colocar o que está na Bíblia. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta onde é que tem na Bíblia dizendo que fumar é pecado? Não tem na Bíblia dizendo que fumar é pecado, não. Agora tem na Bíblia dizendo que os viciados não herdam do reino de Deus. Certo? Agora, então, se o fumo é um vício, então, se você morre dependente daquilo, porque nós devemos morrer dependente de Deus, nós devemos ser dependentes de Deus, e eu devo partir desta terra sabendo que minha suficiência vem de Deus e que eu dependo de Deus para tudo. Agora, não eu depender do cigarro para me matar com um suicídio lento. E um suicida é um homicida de si próprio. E a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Agora, eu não posso chegar para você e dizer que fumar é pecado. Eu não posso chegar a dizer que está na Bíblia dizendo que fumar é pecado, não. Não, se eu disser isso aí, eu não vou encontrar na Bíblia. Certo? Então, coisas que estão na Bíblia, nós estamos falando aqui sobre o cabelo. Resumindo aqui, o cabelo, que se você é uma mulher que apara seu cabelo, quando Deus olhar para você, ele não vai olhar para você aqui, não. Ele vai olhar para você aqui, ó, cabeça raspada. Porque quando a mulher tosqueia, toca nas extremidades, quando Deus olha para ela como se tivesse a cabeça raspada. Então é desonroso para a mulher. Isso. Fazer isto, cortar o cabelo, aparar, tocar nas extremidades, é desonroso. E para o homem é desonroso ter cabelo crescido, que você entenda. E aí nós estamos colocando aqui, porque nós temos muitos assuntos, mas não vai dar para a gente terminar hoje, que o véu não pode ser uma doutrina. Não pode ser uma doutrina. O véu artificial não pode ser uma doutrina. Agora, o véu natural, que é o cabelo, aí sim, é uma doutrina, e é uma doutrina bíblica, que a mulher não deve tocar nas extremidades do seu cabelo. Como Fabrício colocou, crescido e comprido. Diferente. Crescido, deixa crescer, não toca. Comprido, tem muita gente que tem o cabelão comprido lá na bunda, a mulher tem lá na bunda, mas é cortadinha, paradinha, ajeitadinho, bem arrumadinho. Então aí, se tocou nas extremidades, Deus olha como se tivesse a cabeça raspada. Porque o diabo hoje ele é esperto. Ele não mais combate a Bíblia, ele interpreta a Bíblia.
É verdade. Ele não mais combate, vai combater como fazia antigamente, jogando os cristãos nas fogueiras, nas arenas, usando o Império Romano. Não. Hoje ele vai interpretar a Bíblia. Você vai pregar a Bíblia, a pessoa vai dizer, não tem nada. Aquilo foi só para a época de Coríntios. Tem nada. Será que Deus vai me colocar no inferno por causa de um cabelo? Então ele vai interpretar para te levar à perdição. Amém? Você tem mais algo para falar sobre o cabelo? Não, o cabelo acho que já tem. Então nós vamos seguir aqui para roupas. Sim, mas vai, pode ir. Só para, eu sei que eu estou adiantando, mas a gente ia chegar lá. A questão das pinturas, né, que as mulheres, né, que se pintam e que se maqueiam. Lembrando que o profeta falou que viu, né? Ele estava lá no shopping, né? E teve aquele transe. E uma vez ele esteve lá, quando não era crente ainda, e que esteve indo para o inferno, né? E viu aquelas mulheres pintadas lá, né? Lá no inferno. Ele viu aquilo lá. E a gente vê que quando ele viu aquilo ali, lá no shopping, e ele tinha visto aquelas mulheres como pintadas como olhos de gato, e ele disse que viu aquelas mulheres lá no inferno. Coisas tremendas, não é? É uma coisa que a gente tem pregado contra isso mesmo, porque é tremendo. Vamos para outra. Nós vamos passar os slides aqui sobre esses nossos 5 assuntos que nós temos aí, né? Sobre salto alto, que nós vamos explorar direitinho. Sobre maquiagem também, né? Nós vamos explorar. Nós vamos detalhar isso aqui tudo. Nós já falamos do cabelo aqui, o principal, nós vamos falar agora das roupas. Porque vem aquela pergunta assim, que roupa não te dá caráter, roupa não define caráter. Não, mas contudo, caráter define roupa. Isso. A roupa que você usa não vai definir o teu caráter. Como você frisou no começo, você disse assim, não significa dizer que mulheres que estão andando aí, ou mesmo dentro da mensagem, andando com vestes compridas, depois estava traindo o marido, não quer dizer que aquela roupa que ela estava vestida definia o caráter dela. Não. Agora, se ela tivesse o caráter de Cristo, aí ela definia a sua roupa e testemunharia, ela define sua roupa e testemunharia de Cristo como uma verdadeira cristã. Então, roupa não te dá salvação, eu digo para as pessoas, mas um salvo anda com ordem, decência e pudor. Roupa não te dá santidade, mas um verdadeiro santo de Deus, ele anda com ordem, decência e pudor. Então o apóstolo Paulo ele falou para a gente assim, que do mesmo modo que as mulheres ataviem em trajes honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Esses vestidos preciosos podemos substituir por caros. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ou seja, com um testemunho verdadeiro é o mais importante. Mas a verdadeira mulher se veste, a verdadeira cristã se veste com ordem, decência e pudor. Antes de passar para você aqui, só quero frisar aqui uma coisa importante. Olha. Paulo disse que da mesmo modo as mulheres se ataviem, deixa eu apagar aqui para você ficar vendo melhor, se ataviem em trajes honesto, olha, que esse honesto é uma coisa que é assim, é uma coisa que é verdadeira, é uma coisa que tem respeito, é uma coisa que não é dissimulada. Com pudor é vergonha de mostrar o corpo. Veja que essa foto que eu coloquei aqui, olha só como é que é. Aqui são roupas demarcando o seu corpo, não tem pudor. Depois nós vamos falar da calça aqui mais à frente. Com pudor e modéstia. Modéstia são roupas simples, não com trança. Essas tranças e ouro é porque Paulo, o profeta diz para nós que as prostitutas do passado, elas usavam essas tranças. Então, para que as verdadeiras cristãs não se parecessem com as prostitutas lá no passado, não usasse estas tranças. Porque senão as pessoas vão confundir com uma mulher fazer uma trancinha aqui no seu cabelo. Não tem problema. Porque lá naquela época, aquelas prostitutas estavam fazendo aquilo. Então, para que elas não se parecessem com uma prostituta, sai uma cristã andando na rua. Porque por mais Fabrício que você tenha no passado, as mulheres se vestiam com decência. Elas vestiam vestidos, não era? Vestiam vestido. Então quase todas eram iguais. Mas as prostitutas se diferenciavam
com essas tranças e com os ouros e as pérolas. Ali ela se diferenciava das outras. Então, para que a cristã não saísse parecida e as pessoas pensassem que seria uma prostituta, não deveria fazer isto. E outra coisa, vestuários caros. Ou seja, por mais que você tenha condições de comprar, olha, a Bíblia diz que sua roupa deve ser simples. Sua roupa deve ser simples. Porque eu já vi pastores dizendo, não, mas tem condições de comprar, pode comprar, esbanjar. pode fazer assim, pode esbanjar. Não, a Bíblia diz com modéstia e não com vestuários caros. Irmão Fabrício. Isso aí está claro, né? Está muito claro para nós, irmãos e irmãs, principalmente, que querem servir a Deus, que tem um padrão, né? Como eu já tinha dito aqui há pouco, que Deus tem um padrão para as irmãs e para os irmãos. Deus quer que o seu povo seja separado, diferente das pessoas do mundo. Quando nós estávamos no mundo, isso era normal. Andava de short, né, irmão? Andava de sunguinha na praia. E as irmãs, algumas delas, de biquíni, mostrando tudo, as nádegas ali, sabe? Mas, quando nós se convertemos, nós temos que ter uma mudança. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E tem um padrão, não é? Agora, as irmãs têm um cuidado maior, porque a Bíblia diz, olha, São Mateus escrevendo, né? Que se elas se aparecessem e se mostrando, e vulgar, e sem pudor, com uma vestes chamando a atenção para o corpo dela, se um homem olhasse, a cobiçasse, ele já adulteraria com ela. Por isso que Paulo está falando sobre isso. Que as irmãs se vistam com modéstia, com pudor, com um traje honesto, porque se um homem, uma irmã, eu sou crente, aí veste uma roupa colada, desenhando o corpo, e um pecador, seja lá onde for, olhar e cobiçar ela já, simplesmente, se for por julgamento assim, será tida como adúltera. Isso é a Bíblia que diz. Agora, se ela está vestindo corretamente, com a sua roupa folgada, sem demarcar o corpo, e se um homem deseja o corpo dela, aí não, ela não expôs, ela não se apresentou para aqueles pecadores, então a culpa é dele, e ela não será a culpa dela. Por isso que a Bíblia é clara, a Bíblia está ali, São Mateus escrevendo, aí lá em 1 Coríntios também, sobre mulheres pregadoras, e lá em 1 Timóteo capítulo 2, e lá em 1 Pedro capítulo 3, está mostrando isso, que as irmãs deveriam se vestir. Agora a gente vê que as denominacionais não estão nem aí. Vão para as praias, e aí desnudam-se na frente dos irmãos. A mulher do pastor também, não é? Se desnuda, fica de biquíni, de fio dental, e o adultério correndo solto. E o pecado solto na igreja. E as jovenzinhas nuas nas piscinas, sabe? Então isso não é padrão de Deus para nós. Mas elas querem se vestir, irmão Gutenberg? O que é que o senhor tem encontrado por aí? Uma resistência muito grande, né? Principalmente das mulheres. Como é que a gente vai fazer, pastor? Porque a gente não pode deixar de pregar a palavra. Nós queremos que as pessoas sejam salvas. Isso. Mas nós temos esse firme fundamento, Deus conhece os que são seus, né? Porque sim, nós estamos pregando, semeando, e esta semente há de cair naquele solo produtivo, naquele solo que vai dar fruto. Isso. E uma vez uma pessoa chegou assim e disse assim, quer dizer que o rapaz chegou assim para mim e disse assim, não, Gutenberg, é para cada ambiente a gente tem uma roupa. Eu disse, é? Então quer dizer que lá na praia a minha filha ou minha esposa pode usar biquíni. Eu disse, mas se eu chegasse na tua casa e tu deixaria tua filha e tua esposa me atender de biquíni? Ele disse, não. Eu digo, gente, mas quer dizer que em um local pode mostrar o corpo e no outro não pode? Será que isso aí está correto? Está correto? Pois é. Então, veja que as pessoas elas chegaram a um estado, quase que um estado de loucura. De loucura. Porque lá a mulher pode se despir e mostrar o seu corpo todinho, porque está num ambiente para tomar banho. Mas quando chega aqui, não pode. Não pode. Então, veja a condição que as pessoas chegaram. A condição. Então, nós já estamos quase chegando ao final, para a gente não extrapolar aqui os limites.
para que as pessoas possam assistir. Nós tínhamos mais assunto a tratar, mas fiquem para a próxima live os outros assuntos sobre salto alto e maquiagem, que a gente vai explorar direitinho aqui, para você ver que o que a gente está falando é biblicamente correto. Biblicamente correto. Então, vem essa resistência, não tem como essa resistência. Por quê? Porque o mundo apresenta um padrão. E aí você vem apresentar o padrão de Deus. Nós estamos aqui apresentando o quê? O padrão de Deus. Acabamos de falar do cabelo, que se a mulher corta, Deus vê ela com a cabeça raspada. Que padrão nós estamos apresentando? O padrão divino. O padrão de Deus. Mas o padrão do mundo apresenta outra coisa. Então, se aquela pessoa não tiver semente predestinada, eu digo que não tem condições de aceitar, porque o ser humano, ele é forçado a viver, irmão Fabrício, pela pressão do ambiente. Pela pressão do ambiente. E aí, por que nós hoje vivemos esta Bíblia e queremos viver? Porque algo está dentro de nós que diz que devemos viver. Então nós queremos satisfazer a Deus, satisfazer a palavra. Por isso que nós queremos fazer. Mas aí o ser humano que não tem esta semente, ele vai satisfazer o padrão do mundo. Foi como aquela professora que ela disse assim, ela estava na sala de aula e disse, eu vou mostrar para vocês que o ser humano, ele é submetido à pressão do ambiente. Vai chegar um aluno atrasado, mas eu estou aqui com a pasta, ela estava com a pasta, ela dizia, que com essa pasta? Todo mundo sabe que é verde, mas quando o aluno atrasado chegar, todo mundo vai dizer que essa pasta é vermelha. Eu vou perguntar. Então ela foi lá e perguntou, que com essa pasta? Aí os alunos disseram, vermelha, vermelha. E aquele aluno chegou atrasado, que entrou, ficou. Vermelha, você, vermelha, todo mundo vermelha. Aí, quando perguntou para aquele aluno, que com essa pasta, aí ele, para ficar com a maioria, disse, vermelha. Mas sabendo que a pasta era verde. Aí ela disse, olha aí, o que eu acabei de falar para vocês. Todos nós sabemos que essa pasta é verde. Mas a pressão do ambiente fez ele mudar. A pressão do ambiente. Então, é aquela mesma coisa assim. 2 mais 2, 3 mais 3 é 6, não é isso? Mas se os 7 bilhões 998 milhões de pessoas dissesse que era 7, iria ser 7? Não, continuaria sendo 6. Não é verdade? É verdade. Então, o seguinte, você tem que ficar com a verdade, fique com o correto, fique com o padrão divino. Eu vou dar minhas considerações finais aqui. Fique com o padrão divino, fique com a verdade. Por mais que a maioria dissesse que aquilo era 7, jamais seria 7, sempre seria 6. 3 mais 3 é 6. Então, Deus está falando aqui para nós, desta forma, que as mulheres se vistam com trajes honestos, decentes, com pudor, vestuários simples. Claro que nós vamos encontrar uma resistência muito grande. E a principal resistência é essa. É o que as pessoas dizem assim, irmão Fabrício. Não, Deus só vê o coração. Deus não vê a roupa. Não, você acha que Deus vai olhar para minha roupa? Eu já vi algum dizendo para mim assim, você acha que Deus vai olhar para minha roupa? Ele vai olhar para o meu coração. Aí eu disse, o teu coração vai refletir por fora o que você é por dentro. Isso. Porque o profeta diz para nós, é lá dentro, no coração, na alma, que reverbera por fora o que você é. Se você tem Deus lá dentro, vai fazer o que Deus quer por fora também. No exterior, no corpo. Porque vai sair de dentro para fora. Mas as pessoas não querem Deus. Não tem Deus. Então vão se submeter à pressão do mundo, ao que o ambiente ensina. É uma pena que nosso tempo acabou. Nós não vamos estender muito, porque para não ficar muito extenso. Mas nós retornaremos na próxima quinta-feira com salto alto, que é uma coisa que tem acontecido muito na mensagem aí, e maquiagem. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos explicar
biblicamente, está na Bíblia o salto alto, Isaías 3, e está na Bíblia a maquiagem, a única mulher que se pintou, Jezabel, como você falou. Adiantei. Então né? é isso. Mas valeu. Contexto, mas tá dentro do contexto do que nós iríamos falar. É que o tempo passa rápido, a gente acaba falando e ali explicando para as pessoas e o tempo avança. Mas que Deus abençoe, as minhas considerações finais é esta, que Deus abençoe grandemente a todos, foi um prazer estar de volta com vocês, e eu espero que isso aqui ajude. Não nos tenha como machista, nos tenha como alguém que quer apresentar o padrão de Deus para vocês. Então que Deus abençoe. Irmão Fabrício. Pois não, pastor, muito bom. Um pequeno resumo do que a gente temos aprendido, né? Tentamos, isso, é claro que as irmãs, que ainda não conhecem a mensagem, conhecem o evangelho, aos poucos vão, né, aprendendo com as mais antigas, contanto que as mais antigas fiquem também no padrão, porque a gente tem visto que as mais antigas têm dado um mau exemplo absurdo. E aí, a Bíblia dizendo que as irmãs mais antigas pudessem ensinar as mais velhas a se comportarem, a ser boas donas de casa, e por aí assim vai. Mas, infelizmente, as mais antigas se deram um mau exemplo. Mas irmãs que estão chegando, que querem vir a Cristo, isso não é empecilho. Isso não coloca isso como, não, aquela igreja, aqueles irmãos, aqueles pastores lá da mensagem e tal, é muito rígidos. E a gente tem visto falar sobre, né, assim, eles são muito duros e muito... Eles não podem... Por que eu estava evangelizando uma daqui, perto de mim, eu ouvi falar, ela falou para mim, ela com brincadeira, toda brincadeira, mas ela nunca mais quis conversar comigo, sabe? Porque achou que lá na denominação dela é tudo liberal. Aonde ela vai, a bancarrota. A mulher do pastor parece uma aquarela. Parece uma salsicha. Aí ela disse, não. Parece uma salsicha, né? A pele da salsicha tão colado. Tão colado. E aí o irmão Fabrício chega lá para falar para a irmã, ela diz, ei, irmão Fabrício, mas nem um pozinho na cara? Disse, não, irmã, seja natural, não seja artificial, seja mais natural possível. Deus ama a naturalidade, assim como ele criou. Agora, renove o seu interior, aceite Jesus Cristo, nasça de novo, e aí vai perder a preocupação com o exterior. Né, irmão Gutenberg? Essa preocupação desenfreada com o exterior. O ser humano, você já percebeu que as mulheres do mundo, e dentro as mulheres em geral, a maioria delas, tem um cuidado tão grande com o exterior, com aquele, sabe, com a cara, com a pele, é um cuidado exagerado. Eu não estou querendo... Mais uma vez voltamos, tem que ter um equilíbrio. O cristão é equilibrado em tudo. Mas a gente vê que aquela coisa exacerbada, aquele cuidado exacerbado, e vão para dentro daquelas câmaras de bronzear, e ficam horas e horas naquilo. Aquilo é que vai causar câncer, aquilo vai causar coisas terríveis na pele, e ele precisa que estar cuidando da pele. Não, irmã, vamos tomar o padrão de Deus, como nós temos dito, e eu sei que será muito feliz para você. E lembrando, como o senhor falou no começo, os mandamentos do Senhor não são pesados. Não é um peso, não é uma carga. Carga é o que o mundo impõe para as mulheres. Puxa para um feminismo, para serem feministas. Daqui a pouco aí a gente é outro assunto, mas a gente pode também trazer esse assunto. Nós vamos trazer outro dia. Vamos trazer outro dia, né? E vamos pedir a Deus que elas, irmãs que nos assistiram, tenham coragem de se mostrarem como damas, se vestirem como damas, os homens como cavalheiros, e servir a Deus mostrando que somos do céu, que temos uma pátria celestial, onde há justiça, onde há santidade, onde há perfeição. Amém? Perfeito, amém. Vamos fazer só uma oração finalizando, Sim. né? Amém. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, esperamos que este conteúdo ajude àqueles que verdadeiro clamam no coração para praticar a verdade. Eu sei que poucos são estes que querem a verdade, meu Deus, que querem agir conforme o padrão de Deus. Mas nós estamos aqui para apresentar o teu padrão. E eu sei que um verdadeiro filho de Deus quer obedecer aquilo que o Senhor apresenta. Então ajude a estes, toque o coração, liberte, meu Deus, de qualquer mal, cura o enfermo, liberta o encarcerado, dá força ao fraco, levanta o caído e revigora as forças daqueles que estão cansados e anima os desanimados e ajuda cada um de nós e nos dá uma noite tranquila em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Foi um prazer estar convosco. Deus abençoe grandemente e até a próxima live. A próxima live a gente apresenta o salto alto e a calça e a maquiagem. E aí nós vamos apresentar conforme as escrituras. Não perca. Deus te abençoe grandemente. Shalom. Shalom. Amém. Deus abençoe. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.